Olá, menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Nós vamos mais uma vez refletir num capítulo da Bíblia e agora nós vamos pegar o capítulo 13 de Mateus e nós vamos refletir uma parábola que Jesus contou, a famosa parábola do semeador. Jesus contou essa parábola e algumas pessoas tiveram dificuldades para entender. Então Jesus foi explicar o significado da parábola. E ele disse lá no capítulo 13, você pode pegar agora o versículo 18, Mateus 13, 18. Jesus disse assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus disse que o semeador saiu a semear e a semente é um símbolo da palavra de Deus. E o semeador é um símbolo do pregador, aquele que sai para evangelizar. E Jesus disse que a primeira semente que o semeador permitiu que caísse no chão foi aquela que caiu à beira do caminho. E Jesus disse que as aves do céu vieram e levaram embora essa semente. Então, perguntando depois para Jesus o significado da parábola, Jesus disse que essa semente que caiu à beira do caminho e as aves do céu a levaram, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão crédito. Aquelas pessoas que não se esforçam para compreender. Aquelas pessoas que não têm interesse, não têm preocupação em raciocinar, em pensar, em refletir para compreender a palavra. E então o diabo percebe que a pessoa não está dando muito valor, não está levando muito a sério o que está sendo aquilo que ela está ouvindo, e o diabo então leva embora. E a impressão que dá é que a pessoa não entendeu nada, mas na realidade não é que ela não entendeu nada, é que ela não valorizou. E o diabo, percebendo isso, levou embora aquilo que ela poderia ter aproveitado. Então aqui fica uma grande lição, e a primeira lição que nós vamos tirar nessa parábola. A primeira lição que nós tiramos aqui: tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que a palavra de Deus incomoda ela. Mas ela, por educação, acaba aceitando ouvir a palavra de Deus. E às vezes vai na igreja, às vezes aceita fazer um estudo bíblico, às vezes aceita ouvir, porque alguém está fazendo na casa uma reunião de oração, e ela acaba até indo. Mas ela participa daquele momento de oração, daquele culto, ou daquele estudo bíblico, mas com a mente em outro lugar. Então está sendo falado ali um assunto importante da palavra de Deus, mas ela está com a mente lá no marido que ainda não chegou em casa, ou talvez está com a mente lá nas contas que ela tem para pagar, ou então talvez está com a mente no capítulo da novela que ela não vê a hora de assistir para poder saber o que aconteceu, como é que vai acabar a história, ou às vezes está com a mente lá atrás em algo que aconteceu, alguém que magoou ela no passado e ela está pensando naquilo. Então o diabo vai colocar 1000 coisas na cabeça da pessoa quando ele percebe que a pessoa está estudando, mas ela não tem interesse. Então preste bem atenção. Olha, queria que você prestasse bastante atenção nisso. Quando você vai ouvir, estudar a palavra de Deus, você precisa criar um contexto, uma situação espiritual para que você possa ter proveito daquilo que você aprendeu. Porque se o diabo perceber que você não está levando a sério, ele vai levar as aves do céu, que a Bíblia diz que levaram a semente, elas são símbolo do diabo e seus anjos, que levam embora aquilo que você poderia ter aproveitado para a sua vida, para a sua felicidade, mas não teve inteligência para fazer isso. Então, a grande lição que fica para nós hoje, a primeira lição, é que ao ouvir a palavra de Deus, dê mais valor, ouça com mais atenção, tenha mais carinho pela palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: eu guardo no meu coração as tuas palavras. É importante nós termos essa consideração pela palavra de Deus. Porque se o diabo perceber que a gente não valoriza essa palavra, ele vai levar ela embora. E nós vamos ficar como se não conhecêssemos nada pela maneira como a gente se porta diante de um estudo bíblico, de um culto ou de uma reunião de oração. Então, para de pensar nas coisas, cada coisa tem o seu tempo, a Bíblia diz, tudo tem seu tempo. Então, a hora de ir no culto, a hora de ir na igreja, é a hora de pensar nas coisas espirituais. A hora de ir na reunião de oração é a hora de pensar em oração. A hora de ir no estudo bíblico é a hora de pensar no estudo bíblico. Não fica misturando as coisas,
porque senão você não vai ter proveito e o diabo vai conseguir levar informações valiosas que poderiam ajudar a melhorar a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa valorizar mais a palavra de Deus.